O tema da violência, de forma geral, e o da criminalidade em particular, tem merecido crescente atenção nos últimos anos. Os dados divulgados no Mapa da Violência 2013 revelam que, em uma década, o número de mortes por armas de fogo triplicou na Paraíba, sendo que o homicídio é o grande responsável por esses óbitos. Nesse período, a Paraíba saltou da 16ª posição no ranking dos estados brasileiros, onde mais se mata e se morre por armas de fogo, para a 5ª posição. Em João Pessoa, a situação é ainda pior, por ser a 2ª capital brasileira com maior número de vítimas dessa violência. Para falar sobre esse assunto, recebemos em nosso estúdio o promotor de justiça Marcos Leite, que também atua no NCAP, o Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial de Campina Grande. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Promotor, o Mapa da Violência 2013 revela dados alarmantes que confirmam o aumento da violência na Paraíba e em João Pessoa, a 2ª capital do país, onde mais se mata e mais se morre por armas de fogo. A que o senhor atribui essa situação? Olha, não só na Paraíba, mas no Brasil de um modo geral, a meu ver, se deve à certeza da impunidade. A indulgência da nossa legislação é muito grande. Ao longo dos anos, nós só temos leis que visam beneficiar os acusados em processo crime. O exemplo disso é a Lei 9.099, que é de 95, que passou a considerar mais de 100 delitos de somenos importância, crime de menor potencial ofensivo, que no início foi um benefício, desafogou os cartórios, traz uma agilidade de fato, mas a coisa começou a banalizar. O indivíduo hoje ele comete um crime de natureza do juizado especial criminal, aquele crime de somenos importância, como eu disse, e ele vai sabendo que vai para ali, paga uma cesta básica, uma prestação de serviço e sai punido de acordo com a lei, mas ele não recebe aquilo como uma punição. Então, a partir daí, várias outras leis surgiram também nesse sentido. A própria lei dos crimes hediondos, que fala que o crime hediondo ele é insusceptível de liberdade provisória, ele tem que ser cumprido, a Lei 8.072, em regime integralmente fechado. E o Supremo Tribunal, em uma decisão recente, ele determinou que essa lei era inconstitucional, que a lei tinha que ser cumprida e poderia estender, sim, para os crimes hediondos a liberdade provisória e também o indivíduo cumprir em regime inicialmente fechado e depois ter direito à progressão, porque a lei diz que tem que ser cumprido em regime integralmente fechado. Para você ter uma ideia, a última reforma da legislação processual penal para o Tribunal do Júri trouxe um quesito em que o jurado perdoa o réu. Ele reconhece que o réu cometeu o crime, ele reconhece que o indivíduo cometeu aquele crime desvencilhado de qualquer causa de exclusão da ilicitude, mas pergunta, o jurado absolve o réu? O jurado simplesmente diz sim, e o réu está absolvido por aquele crime. Então, são 3 exemplos que eu trago aqui para que a sociedade tenha o conhecimento de como nós chegamos a esse estado de coisas. E existe uma correlação entre criminalidade e violência? A relação direta. Porque eu falei há pouco a questão da legislação que foi modificada, nós temos uma lei que é muito censurada, que é muito criticada, que é o chamado Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento trouxe um efeito bastante nefasto, que foi aquele de desarmar o cidadão. Aí hoje a gente já ressai na questão dos crimes violentos patrimoniais, o chamado CVP. O indivíduo vai entrar na casa do cidadão sabendo que o cidadão de bem está desarmado, mas, no entanto, esse Estatuto do Desarmamento diminuiu a estatística do crime no trânsito, por exemplo, com a utilização de arma de fogo, porque antigamente quase todo mundo tinha sua arma, registrava, andava no carro, tinha uma discussão de trânsito, puxava a arma de fogo e disparava. Então, hoje a relação de criminalidade e violência ela é direta. Em face disso, não tem mais aquela violência gratuita. Sempre há violência no nosso país, isso está atestado estatisticamente e está relacionado com a criminalidade, sim. Como é que o senhor avalia as políticas públicas de segurança implementadas aqui na Paraíba? Olha, eu avalio que precisa melhorar o investimento,
Eu estou recentemente no Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial. Nós estamos fazendo esse levantamento, temos total interesse em orientar o próprio Estado nesse sentido e mostrar qual é o caminho. Estamos fazendo um levantamento estatístico, um mapa criminógeno das cidades no Estado, especialmente João Pessoa e Campina Grande, aonde eu irei atuar. E a gente sabe muito, João Pessoa tem um índice elevadíssimo de chamado CVLI, que é o crime violento letal intencional. Já Campina Grande é o violento patrimonial. Então nós estamos fazendo um levantamento em cima disso para que haja essa redução natural. Mas tem que ter política pública de segurança pública e tem sim que haver mais investimento no setor. Esses crimes letais intencionais são os que resultam em mortes, né? Isso. E para você ter uma ideia, o Conselho Nacional de Segurança Pública, até bem pouco tempo, não considerava, por exemplo, o latrocínio como um crime violento intencional, porque estava no campo do crime contra o patrimônio. Então não entra na estatística criminal. Mas recentemente me parece que estão revendo essa questão, porque a estatística está tão elevada que o indivíduo, se você não jogar, por exemplo, o latrocínio como sendo um crime violento, letal, intencional, aí já desaparece essa estatística do homicídio. Uhum. O senhor, como atuou na CAIMP, na antiga CAIMP, né, a Central de Acompanhamento de Inquéritos Policiais, pode nos dizer se existe uma relação entre as más condições de funcionamento das delegacias e das polícias civil e militar, de maneira geral, com o aumento da violência? Olha, sem dúvida, há um concurso natural disso aí. Recentemente, falar em concurso, um concurso público da polícia, que eles sempre se queixam de déficit nos quadros, realmente, para poder fazer uma melhor atuação. E a gente vê realmente um quadro bastante deficitário. Mas eu não posso deixar de destacar que nessa gestão, no atual governo, a polícia teve uma melhora considerável em seus quadros. Hoje nós temos bons delegados de polícia e também na polícia militar, aqueles policiais abnegados mesmo. Eles vêm fazendo um trabalho muito bom. E até outro dia se comentou, mas a polícia prende, a justiça solta. Foi feita uma indagação dessa recentemente, até saiu na imprensa. E eu dizia o seguinte, a questão não é a justiça que solta, é a lei que solta. Para você ter uma ideia, hoje nós temos o quê? Um crime, uma sociedade, um país que está carcomido pela criminalidade e a pena máxima no país é de 30 anos. Quer dizer, 30 anos o indivíduo pode ser até condenado a mais, mas só cumpre 30 anos. Para ele cumprir em regime fechado, inicialmente fechado, ele tem que ter uma pena superior a 8 anos. Ou seja, um roubo, por exemplo, se o indivíduo não for reincidente, mas isso não quer dizer que ele não já é criminoso, que não já vem roubando, mas foi pego, foi condenado, pegou, vamos supor, 5 anos. Ele vai cumprir em regime inicialmente semiaberto. O regime, infelizmente, no nosso país, o único que funciona, que realmente reprime, é o fechado. Porque quando eu falo em reforma da legislação, que tem que haver, de fato, um endurecimento dessa nossa legislação, que ela é bastante indulgente, como eu falei no início, eu me refiro também à lei de execução penal. A execução penal não tem fiscalização. Nós temos o exemplo daquele caso em São Paulo, que o cidadão estava em regime fechado, foragiu do presídio, o juiz concedeu o semiaberto para ele e ele foi assaltar uma senhora grávida, matou a mãe, conseguiu salvar o bebê, mas ela perdeu a vida. O indivíduo estava foragido e teve direito a um benefício. O que é isso? Falta de fiscalização. Não se comunica a execução penal com a fase executória. O juiz, ele ali decreta a prisão, na verdade, né? Transitou em julgado a ação, o indivíduo vai cumprir aquela pena, mas não tem fiscalização. Em Campina Grande tem um marginal conhecido que está no semiaberto e continua cometendo crime. De noite ele se recolhe para a cadeia. Quer dizer, qual é a providência que está sendo tomada em face disso? Tem que haver uma reforma drástica. Nós temos um exemplo em Nova York.
Nova York, até o turismo estava sendo afetado por força da criminalidade. E na gestão do prefeito Rudolph Giuliani, ele implementou o sistema de tolerância zero. Só a partir daí foi que reduziu os índices e hoje você vai com segurança a Nova York e não tem o problema que ele tinha na época. Então, ou endurece a legislação ou a gente não sabe aonde iremos parar. Uma das medidas adotadas pelo Ministério Público nesse sentido é a regionalização do NCAP, o Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial. Isso vai ter algum impacto no enfrentamento da violência, na avaliação do senhor? Olha, acreditamos que sim. Nós temos um projeto a ser executado. Dr. Bertrand Asfora, assim que assumiu, a perspectiva dele foi regionalizar o NCAP e o GAECO também, que combate as organizações criminosas, e teremos esse braço em Campina Grande. Do NCAP eu irei fazer parte, já estou compondo, estamos instalando a estrutura em Campina Grande e com certeza nós iremos dar uma contribuição. A premissa maior, o pressuposto maior disposto na nossa legislação para o NCAP é a persecução penal e o controle concentrado da atividade policial. Como é que funciona esse trabalho do controle externo da atividade policial e de que forma que isso pode implicar nos indicadores de segurança? Na medida em que nós temos um acompanhamento, uma visão macro da coisa no estado inteiro. O NCAP ele não vai atuar apenas em João Pessoa e em Campina Grande. Notadamente, sim, nessas duas cidades, que é a capital e a segunda maior cidade do estado, onde os índices de criminalidade estão realmente alarmantes. Então, nós iremos focar na questão absoluta do controle, como disse, concentrado, que concentra, né, de forma externa, o controle concentrado da polícia, mas é externamente, não é uma corregedoria de polícia, mas ver se os inquéritos estão dentro do prazo, se está havendo realmente a persecução penal, ingressarmos com medidas para que as políticas públicas no setor de segurança pública sejam devidamente cumpridas. Então, o mistério do NCAP, em resumo, é esse. Está na Resolução 14/2011 do Colégio de Procuradores de Justiça. Ok. Para finalizar, eu gostaria que o senhor orientasse o telespectador a que medidas que ele pode adotar para se prevenir dessa violência, dessa criminalidade que está nas nossas ruas. Olha, eu tenho dito que a criminalidade é um problema no nosso país já, digamos assim, endêmico. É uma mazela que assola a sociedade e principalmente essas duas modalidades delitivas que é o homicídio, que são o homicídio e o crime violento patrimonial. Hoje em dia nós não temos mais segurança de sair nas ruas, até a nossa, digamos assim, o nosso modelo de moradia foi alterado ao longo dos anos para se comportar de uma maneira de você se defender. Hoje a moradia vertical é o que prevalece no país. E se você analisar até a questão da mobilidade urbana, as cidades brasileiras viraram, as grandes cidades em especial, viraram um verdadeiro caos, o trânsito, as cidades não funcionam, as cidades não andam. Por quê? Porque o cidadão ele não tem segurança nas ruas para andar de ônibus, até porque o transporte público não é de boa qualidade. Aí, quem hoje arranja o seu primeiro emprego, a primeira coisa que pensa é comprar um carro. E ele não está errado, mas está causando um outro problema social para a gente. Então, as dicas, o conselho que a gente dá, com base na estatística, a pessoa não andar nas ruas de forma inadvertida, como se estivesse na Suécia, por exemplo, porque, como eu estava falando aqui na legislação, nós temos leis para países como a Suécia, por exemplo, né? Então as pessoas procurem andar mais antenadas, não parar em lugares esquisitos, não parar para atender celular. Não parar o carro, no caso. Para o carro para atender o celular. O assaltante já está de olho nisso. Hoje não existe mais aquele assaltante que sai sempre preparado para o crime. Antigamente dizia, não, o marginal ele sai preparado. Não, hoje é o oportunista. Ele está na rua, vai passando e ali vê uma oportunidade, a pessoa que para o carro para atender o celular, ele vai lá e assalta. Eu vou citar uns exemplos aqui, para vocês terem uma ideia. Teve um caso em Campina Grande que 2 elementos estavam num barzinho, tomando um ali, bebendo, e de repente acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro e eles estavam próximos a um posto de gasolina. Ele disse, vamos ali assaltar? Pegaram a moto,
foram assaltaram o frentista caixa, o dinheiro do posto, voltaram para o barzinho e continuaram a beber. O posto acionou o CIOP, acionou a polícia deu uma andadinha por ali, 2 quarteirões, viu a placa da moto, olha ali de quem é essa moto, pronto, chegou, efetuou a prisão dos marginais com o dinheiro do posto de gasolina. Para se ter uma ideia, hoje o marginal não tem mais pudor, não tem mais essa história de hora nem local. Ele sai mesmo para assaltar e às vezes nem está disposto a isso, mas vai. É aí onde eu volto à questão da certeza da impunidade. Então, mais uma vez falando sobre as dicas, é não esperar quando você sai no seu automóvel, esperar a trava automática, entre no seu carro e trave, porque existe muito a modalidade delitiva, que o indivíduo vem, carro de 4 portas, que é a maioria hoje, o indivíduo vem na porta de trás e invade o automóvel. E outro conselho que a gente dá, isso nós recebemos em treinamento, curso fornecido pela própria Polícia Militar, é em caso de assalto, não reaja, porque apenas 5% das pessoas têm chance, 5% das vítimas têm chance de êxito no assalto. Agora, se for para lhe levar, para sequestrar a vítima, deve sim reagir e sair correndo, porque não vai saber qual o malefício que vai acontecer depois disso. Ok, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, espero ter contribuído de algum modo para ajudar a sociedade, esclarecer a sociedade a situação que estamos vivendo. E enquanto a legislação não é reformada, a gente faz o que pode ser feito para prevenir. Muito obrigado. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público da Paraíba você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.